Bem, vamos começar hoje. Tá. Bem, vamos começar então, gente, mais uma leitura aí do nosso 19º encontro. Eu vou ler um parágrafo aqui do encontro anterior para a gente fazer a conexão, né? Então, parágrafo anterior, nós paramos, né, no e-book, na página 160. Essas páginas do e-book correspondem quase ao livro físico, né? É aproximadamente a mesma coisa. Então vamos lá. Então o parágrafo começa, né? Na Bíblia, céu não se refere a uma localização geográfica, mas à realidade espiritual. É apenas nosso olhar rude e materialista que insiste em pensar na geografia bíblica de maneira literal. O mundo celestial, o mundo acima, a esfera angelical, é uma forma de se referir a um aspecto do mundo interior. Os tesouros na terra referem-se à tentativa de acumular valores materiais exteriores, que são notoriamente perecíveis e sujeitos à destruição. Os tesouros no céu são valores interiores, tesouros do espírito, uma riqueza interna e criativa, o presente do reino. E esses, né, são imperecíveis. Nenhuma calamidade externa pode tirar os valores internos de nós. E se buscarmos a criatividade interna, nosso coração estará lá também. E assim encontraremos Deus. Eu não sei, eu não me lembro se eu coloquei aqui para vocês, né, que nos sonhos, quando a gente analisa os sonhos, os lugares representam estados de espírito. Acho que eu falei sim. Representam estados de espírito, sentimentos, né, como a pessoa se encontra, né, a situação dela. Tanto que na língua portuguesa e na língua inglesa também, né, a gente usa o verbo ser e estar, ou o verbo to be em inglês, né, nas outras línguas acho que tem algo parecido. Né, a gente usa o mesmo verbo para designar, por exemplo, eu estou em casa. Né, o verbo estar é indicado para a gente que a gente está em algum lugar, a gente está em algum lugar, né? Mas também é usado para indicar sentimentos. Ah, eu estou deprimido, eu estou triste, né? Então, quando a gente fala, né, de estar no céu ou estar no inferno, a gente também pode dizer isso relativos a estado de espírito ou a lugar. Ah, fulano vai para o céu ou fulano vai para o inferno, né, como lugar. Ou podemos dizer, nossa vida de fulano está um inferno, né? Nossa, ele ficou no céu, quer dizer, sentiu muito prazer, sentiu muita alegria, né? Então a gente vê como estas palavras significam tanto um lugar, né, o céu e o inferno, quanto um estado de espírito. E é interessante para quem tem familiaridade com análise de sonhos, mexe com sonhos, e assim como imaginação ativa, a gente tem a noção de que a nossa alma vivencia os estados de espírito dela como lugares. Então, isso é interessante trazer, né, em pauta aqui. Por quê? Quer dizer, né, por exemplo, os lugares no sonho, aquilo é nossa alma, nós estamos vivenciando algo da alma. Quando aparece um lugar no sonho, uma casa do passado, aquele lugar se refere a um estado de espírito localizado lá no passado, né? Então a nossa alma vivencia o estado de espírito, né, estados de sentimento, circunstâncias, o modo como ela sente a circunstância, como lugar, né? Então aí eu estou discordando aqui um pouco do Sanford, né? Por quê? Porque eu estou fazendo a junção do literal e do simbólico, né?
Então, nessa junção, a alma, ela vivencia o estado de espírito como lugar. Então, eu penso que provavelmente, né, psiquicamente, vamos supor, se existindo a continuidade da alma, né? Então, o estado de espírito que a alma alcançou, né, vamos supor que é um estado de realização, ela vivenciará esse estado como céu, como paraíso, como um lugar, né? Quer dizer, ela vivenciará tanto aquele estado de espírito quanto o lugar externo a ela, porque nos sonhos os lugares fazem referência a estado de espírito. Então, assim, eu penso que podemos unir as duas coisas, né? Os lugares são, metaforicamente, são estados de espírito, né? E vice-versa. E nossa alma, ela vivencia os estados de espírito como lugares. Então, é uma coisa, assim, que eu acho interessante, né? Essa maneira de ver. Continuando, né? Esse mesmo motivo aparece em nossos sonhos, onde às vezes encontramos um tesouro. Moedas podem ser encontradas escondidas no solo, ou uma joia maravilhosa pode aparecer, ou uma grande quantia de dinheiro pode vir até nós. Isso, muitas vezes, se refere a tesouros internos com valor espiritual ou psicológico. E isso, com certeza, né? Dinheiro aparece nos nossos sonhos representando um valor, uma importância, né? Mas alguma coisa interna. Por quê? Aqueles que buscam o tesouro celestial terão seus corações também em uma busca celestial. Essa busca deve ser colocada acima de tudo na vida. Jesus, após se referir à necessidade humana legítima de coisas materiais, diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas materiais, né, serão acrescentadas a vocês. Isso está em Mateus. Observe que não se trata de rejeitar as coisas materiais em prol das espirituais. O lado material da vida também é necessário e importante, e não deve ser desprezado. É uma questão de colocar valores espirituais ou psicológicos em primeiro lugar em nossas vidas. Como há sempre uma conexão secreta entre o interior e o exterior, o espiritual e o material, a realização de valores espirituais trará uma suficiência das necessidades materiais da vida também. Tão interessante, né? Como o Sanford explica aqui, né? Porque existe realmente essa conexão interna com o externo, né? E a gente sabe, por exemplo, se você acaba recolhendo uma projeção que estava jogada lá fora, você projetava alguma coisa interna sua em alguém. Se você recolhe essa projeção e descobre que você projetava na outra pessoa, você passará a tratá-la diferente, de maneira diferente. Porque você antes tratava a pessoa de acordo com aquele conteúdo que você projetava nela. Se você recolhe a projeção, descobre que estava projetando, né, você parará de tratá-la como tratava esse conteúdo interno. Então, aquilo que acontece internamente, acontece externamente. Né? Isso aí é o mais simples que eu posso explicar. Né? Mas essas coisas vão além, muito além. Né? Se eu sou capaz, por exemplo, de amar internamente algo que eu considero como inimigo de mim mesmo, do meu ego, a minha sombra, né? Se eu sou capaz de amar a minha sombra, então eu serei capaz de amar muito mais as pessoas, né, externamente, que têm essas características da minha sombra. Agora o Sanford vai começar a contar um caso, né? Frank estava se esforçando muito para encontrar uma vida feliz. Ele buscava isso por meio de sua casa e família, e trabalhava com extraordinária diligência em um trabalho exigente que o afastava de casa por longos períodos. Mas tudo bem, pois Frank estava construindo sua vida e estava ganhando bom dinheiro, estava investindo isso em sua bela casa, com piscina e quadra de tênis.
e estava criando para sua atraente esposa e filhos uma situação ideal. Era suficiente para Frank retornar para casa de tempos em tempos e sentir a segurança do que estava criando. Então veio o choque. Sua esposa se cansou dele, de seu estilo de vida e das grandes demandas impostas a ela quando ele estava em casa. Ela decidiu dispensar Frank, e em poucos meses Frank perdeu tudo. Esposa, filhos, casa, segurança, tudo se foi. Frank ficou sozinho, com nada além de dívidas e lembranças nas mãos. Neste momento de crise pessoal, Frank teve que se voltar para dentro. Quer dizer, ele entrou em depressão. As pessoas deprimidas, elas se introvertem. Então, a pessoa pode ser a mais extrovertida, que se ela entra em depressão, e a gente até aplicar o QATI, aplicar um teste tipológico, vai mostrar que ela é introvertida, naquele período, né? Os valores externos de sua vida haviam desmoronado. Somente se ele pudesse encontrar valores internos, poderia sobreviver a essa terrível crise. A vida de Frank agora se tornou uma busca pelos tesouros celestiais. Se ele conseguir encontrá-los, não haverá circunstância externa capaz de separá-lo de Deus. A vida de Frank havia sido construída sobre a areia, porque ele havia vivido tão inconscientemente e havia se identificado tão completamente com as coisas exteriores de sua vida, em vez das coisas interiores. Agora ele precisava encontrar sua alma dentro de si mesmo, e isso será uma base sobre a qual construir uma nova vida. Quer dizer, né, ele passaria a construir a casa dele, a vida dele, né, sobre a rocha, né, sobre os valores interiores. Então é isso que ocorre, né, quando a pessoa se desliga dos valores interiores. Às vezes também, por exemplo, ele estava focado no futuro, em construir alguma coisa no futuro. E no presente? No presente, ele estava sofrendo, a família estava sofrendo, e aí a esposa não aguentou, né? Então, assim, podemos até focar no futuro, mas sem abrir mão da felicidade no presente. Tem muita gente que abre mão do presente focando no futuro, né? Até certo ponto, tudo bem, mas não a ponto de se prejudicar, né? De se sentir triste, se frustrar e tudo mais. Assim, Jesus pode dizer: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e se lançaram contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela caiu. E grande foi a sua queda. Isso está em Mateus e Lucas. Como mencionamos, a casa é o tecido de nossa vida, a orientação consciente em que vivemos. Uma casa fundada na areia não pode resistir às chuvas, enchentes e ventos que vêm de fora e de dentro. Somente uma casa construída sobre a rocha da unidade interior pode resistir às forças destrutivas da vida. Essa casa, construída sobre a rocha, faz parte da herança do reino de Deus. Quer dizer, que rocha que é essa, né? É quando nós estamos no caminho, pelo menos, né, da unificação, né? É isso que representa a individuação, né? A pessoa se tornar um indivíduo. Indivíduo quer dizer não dividido, né? Aquela casa que está dividida contra si mesma, ela não se estabelece, ela desmorona, né? Então, e a areia é isso, né? A areia desmorona. A vinda do reino representa o fim do mundo, no sentido psicológico,
de que é o fim de uma ordem antiga e o estabelecimento de uma nova ordem de ser. Os conteúdos criativos do mundo interior derrubam a organização anterior da personalidade. O domínio humano termina e o domínio de Deus é estabelecido, supremo na personalidade, quando a criatividade interior flui para a consciência. O ser humano completo, ou seja, o filho do homem, está no cerne dessa nova pessoa nascida no reino de Deus. Porque a personalidade é a coisa mais valiosa na criação, sendo a expressão mais única da vida. E porque o reino é o objetivo da personalidade, o reino é futurista e centrado no objetivo. Este aspecto do reino é retratado em linguagem apocalíptica, como quando Jesus descreve a vinda do Filho do Homem. Se então disserem a vocês: vejam, ele está no deserto, não vão lá. Vejam, ele está escondido em algum lugar, não acreditem, porque a vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que brilha no Oriente e se mostra até no Ocidente. Isso está em Mateus e Lucas. Necessariamente, o estabelecimento do reino traz grande compreensão. Isso é como um relâmpago, uma compreensão que ilumina brilhantemente a paisagem da consciência, porque é um conhecimento de dentro para fora. Quer dizer, é como um insight, né? A pessoa se ilumina em relação a determinado conhecimento, né? Sempre houve dois tipos de conhecimento acessíveis aos seres humanos: o conhecimento do mundo exterior, físico, disponível por meio dos métodos da ciência, e o conhecimento das coisas internas, conhecimento religioso que vem na forma de uma gnosis interna, ou insight. É conhecimento por meio de uma experiência pessoal do mundo interior, e não é universalmente acessível a todos, mas apenas àqueles a quem foi revelado, à medida que experimentaram a realidade interior. Essa gnose interior reveladora vem como um relâmpago, em forma de grandes insights sobre o significado total das coisas. Não se baseia na razão ou na experiência sensorial, mas no contato com o mundo interior que conhece dimensões e significados para a vida não conhecidos pelo estado consciente ordinário. Quando o Filho do Homem vem e o reino de Deus se faz sentir dentro, esse conhecimento vem como um grande clarão de relâmpago. Frequentemente, nossos sonhos captam essa mesma imagética. E uma pessoa prestes a uma experiência interior significativa e reveladora pode sonhar com um grande flash de relâmpago que ilumina o céu, ou pode avistar uma montanha resplandecente, ou embarcar em uma jornada misteriosa sob o mar, em alguma missão de grande importância, ou descobrir algum objeto misteriosamente significativo. Então, todos esses são motivos, né, no sonho, né? São motivos que vêm no sonho. Ou a pessoa pode encontrar alguém também, né? Uma vez, né, vou contar apenas um caso brevemente aqui, né? Uma vez eu comecei a fazer terapia por causa da depressão, né? E depois de um tempo que eu estava fazendo terapia, o que que aconteceu? Eu tive um sonho no qual aparecia um cara que era como eu, né? Ele era a minha cara, era como eu. Era como se fosse meu irmão gêmeo. Eu encontrei a ele e aí eu fiquei extasiado, assim, nossa, eu vou poder compartilhar tudo com ele, né? Que maravilhoso, que, né? Imaginem só, né? Encontrar uma pessoa assim que você pode se desnudar na frente dela, você pode comentar tudo, né? Então, aí no sonho,
Eu tive isso. Encontrei esse cara. Aí, de repente, eu fui, coloquei a mão no braço dele, e aí eu senti uma união interna, como se algo dentro de mim se unisse. E esse estado de união interna, ele ficou por mais ou menos uma semana. Depois do sonho, depois que eu acordei do sonho, eu tive essa sensação de unidade interna, né? Esse sentimento. E aí eu resolvi perguntar para ele, escuta, mas as pessoas sabem que eu não tenho irmãos gêmeos. E aí, como vai ser? Né? Aí ele falou assim, elas não me verão com a sua face. E aí ele começou a mudar de face. Vê a face de um homem barbudo, depois a face de uma mulher, depois a face de um idoso. Né? E aí, depois do sonho, acordei desse sonho assim com saudade dele, né? E depois desse sonho, gente, eu fui analisar assim, eu vi que essa pessoa que eu encontrei era o meu si mesmo, né? A minha essência, o meu núcleo, né? Então eu tinha entrado em contato com ele. E olhem só, né? Isso aí para mim foi, como é que eu vou dizer assim, um insight, né? Foi um relâmpago que aconteceu, né, na minha vida. E serviu de base para muita coisa, né, que aconteceu depois, transformações e tudo mais. Foi muito transformador esse sonho. Então, olha só, o Sanford apresenta aqui, né, imagens de sonho como flash de relâmpago, montanha resplandecente, jornada misteriosa sob o mar, descobrir algum objeto. Mas, no meu caso, né, foi um encontro com uma pessoa. Né? Então, vamos lá. Há uma fome em nós por esse tipo de experiência interior. Uma fome que tem sido negada por muito tempo em nosso tempo atual. Hoje, temos uma revolta contra uma atitude unidimensional e extravertida, né, extrovertida, que separa as pessoas de sua realidade interna. Enquanto muitos de nossos jovens buscam experiências internas ilicitamente e perigosamente através do uso de drogas. Uma sociedade horrorizada o censura, mas deve compartilhar a culpa por ter negado tanto a realidade interna que uma geração faminta a busca através de produtos químicos. E não é só isso, eu estou lendo Gabor Maté, o livro Vício, O Reino dos Fantasmas Famintos, que é esse livro aqui, né? Então eu estou lendo ele e é interessante, gente, assim, eu já tinha noção, né? Mas ele deixa muito explícito que a maioria, grande maioria dos viciados, dependentes químicos, né, foram pessoas abusadas, né, psicologicamente, sexualmente, né, e tudo mais. Então, são vítimas de trauma, né? E a nossa sociedade, infelizmente, faz o quê? Despreza essas pessoas, né? E aí faz um combate às drogas, em que o combate às drogas, na verdade, é o combate aos viciados, né? Então, né, fazer o quê? E o Gabor Maté faz um ótimo serviço lá no Canadá. É muito, muito legal esse cara. Então, vamos continuar. Temos, assim, um enigma irônico. Enquanto muitos da população adulta tentam evitar uma experiência interna usando drogas tranquilizantes, muitos da população mais jovem tentam ter uma experiência interna usando drogas expansoras da mente. A única maneira saudável é permitir que nossa própria realidade interior, dada por Deus, encontre expressão de maneira natural. Por quê? Porque aí você não vai depender de nada, né? Você vai estar dependendo unicamente daquilo que está dentro de você, né? Do seu encontro interno com Deus, com a realidade, né, do reino interior. A maioria das pessoas vive apenas no nível da realidade externa. O mundo interior é tão estranho para a consciência que a maioria da humanidade ignora sua existência. Quando o mundo interior irrompe sobre nós,
Isso acontece como uma grande surpresa. E aqui vem uma citação da Bíblia, né? Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, de dois homens no campo, um será levado e o outro será deixado. De duas mulheres moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Isso está em Mateus e Lucas. E isso aqui, né, gente, se for lido literalmente, é uma coisa, né? Mas a gente tem que fazer uma leitura interna, né? Porque Jesus fala muito por metáforas, né? Pode-se imaginar que os vizinhos de Noé o consideraram um tolo por construir sua arca no meio da terra seca. Apenas Noé estava convencido da iminência do dilúvio. Da mesma forma, em relação ao mundo interior, a maioria das pessoas pensa que aqueles que o levam a sério são tolos, por se preocuparem com tais bobagens. Quando o reino finalmente irrompe sobre as pessoas, as pega de surpresa, e apenas alguns conseguem se relacionar com a realidade interior. A analogia com o dilúvio é bastante apropriada, uma vez que a água, na forma de oceano, rios, inundações, torrentes, riachos ou poças, é um símbolo favorito para a realidade interna. É o símbolo por excelência para a origem de nossa vida psíquica. Quer dizer, é o símbolo do inconsciente. Devido à rapidez com que a realidade interior pode nos surpreender, uma atitude de vigilância é requerida de nós. A realidade interna está além do nosso controle. Não podemos prever ou controlar o reino interno da mesma forma que não podemos prever e controlar nossos sonhos. Podemos apenas estar conscientes e buscar estar preparados para entender. É interessante, fazendo outra analogia, né? Um paciente meu, né? A gente analisa muitos sonhos. Com certos pacientes é mais fácil analisar sonhos do que com outros. E chega num nível, né, em que as pessoas mudam tanto internamente que começam a perceber certas compulsões que elas têm, né? Vamos supor, uma coisa que estava acostumada a fazer, eu sempre fazia isso, ou sentia raiva, ia lá, fazia isso com a pessoa, tal. E aí, depois de um certo tempo, ele percebe aquilo internamente, né, como se fosse uma pessoa. É um aspecto dele que está lá dentro, está presente ainda, né? E a pessoa percebe, nossa, veio uma raiva, né, uma vontade de falar tal coisa, mas é claro que eu não vou fazer, né? Então, assim, ele consegue compreender aqueles aspectos internos como partes, né? Antes, a pessoa era identificada. Eu sinto raiva, tal, e aí ia lá e fazia aquela coisa, né? Aquele ato compulsivamente, né? Mas a pessoa, à medida que vai trabalhando os sonhos, vai sendo analisada, né? Vai falando de si, ela começa a ter a noção, né? A consciência dela vai aumentando. E aí ela começa a perceber a realidade interna dessa forma. Tem uma parte aqui, tem outra parte ali. Às vezes, né, essa parte fala comigo, né? E, por exemplo, eu tenho compaixão por ela, né? Às vezes eu não concordo, né, com certa parte ali, eu não concordo em fazer aquilo, né? Mas existe aquela ânsia. Então eu posso ver aquilo como uma pessoa que está na minha psique, né? Uma pessoinha, alguém, às vezes até uma criança, né? Uma vez aconteceu isso, né? Veio um sentimento,
E devido a eu praticar bastante imaginação ativa, né, de repente eu visualizei aquilo, né, eu estava até num café, visualizei aquele sentimento como uma criança, né, do meu lado ali, aí eu disfarçadamente passei a mão sobre a cabeça dela. Imediatamente minhas pernas aqueceram assim e desapareceu aquilo. Então olha só, né, a gente ter uma atitude de receptividade, de empatia com aquilo, com as nossas partes, né? Sombra e aí vai, né? Então essa é a realidade interna, né? Então aqui mais uma citação, né? Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem em que dia virá o seu mestre. Portanto, vocês também devem estar prontos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, né? Mateus e Lucas. Quando o Filho do Homem de fato vem, quando a realidade interna irrompe na consciência, ela traz consigo uma reorganização da personalidade tão violenta e completa que só pode ser descrita em imagens apocalípticas. Então é aquilo, gente. Quando ocorre uma grande mudança na nossa vida, pode ser que não venha nem morte da própria pessoa, nem a morte de alguém, mas vem um apocalipse, né, no sonho. E é interessante, eu li Von Franz, né, a Von Franz no livro dela sobre mitos da criação, onde ela descreve que quando a pessoa está para surtar, né, entrar numa esquizofrenia, ela tem sonhos de apocalipse. É como se o mundo dela acabasse, né? A imagem de consciência dela que ela tem do mundo é como se tudo isso desabasse, acabasse, né? E aí a pessoa vem e surta, né? Agora eu imagino que uma pessoa dessas que tem um sonho apocalíptico desse, né? Se ela tiver fazendo terapia e tiver, né, com um terapeuta, às vezes ele pode até intervir com solicitando um encaminhamento para um psiquiatra, né, para dar algum remédio, né? Ou ela mesma, né, o próprio terapeuta, se cercar de cuidados ali, talvez até redobrar a frequência ou aumentar a terapia para que aquilo lá seja aliviado, né, de alguma forma e não se concretize, né, num surto. Então, ele falando aqui de imagens apocalípticas. Se essa reorganização ocorre rapidamente ou ao longo de um longo período, sob o impacto contínuo na consciência do reino interno, o resultado ainda é o mesmo. As antigas atitudes e estruturas da personalidade devem ceder lugar às novas. Isso é vividamente retratado por Jesus em palavras como estas: imediatamente após a aflição daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua perderá seu brilho, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. E então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Então também todas as pessoas da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com um forte trompete para reunir seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Isso está em Mateus, Lucas e Marcos. Frequentemente, sonhos ocorrem em que os corpos celestes desempenham um grande papel, né, um papel importante. Sonhamos com o sol ou a lua, ou nos vemos contemplando uma noite estrelada e brilhante. Os corpos celestes referem-se aos conteúdos arquetípicos do mundo interior, às forças psíquicas dominantes que influenciam poderosamente a consciência. E aí eu lembro do sonho de José, né, o José do Egito, que havia sonhado, né, que
Não sei se ele era o Sol, e aí. Mas eu lembro que havia um feixe, né? Num dos sonhos dele. Ele era um feixe, e aí 12 feixes ou mais, né, cercavam ele e reverenciavam esse feixe e representavam a ele, né? Mas teve o sonho também do sol, da lua e tal, deles reverenciarem o próprio José, representado, mas eu não estou lembrado desse sonho. A imagem do Filho do Homem aparecendo no céu não deve ser interpretada geograficamente. É o céu interior onde o Filho do Homem, o arquétipo da completude, será encontrado. Quando ele se manifesta na personalidade, há uma reunião dos quatro ventos, quer dizer, das quatro funções, né? Aqui vemos novamente a imagem de um mandala, a quaternidade, a reunião em uma unidade de todos os aspectos da personalidade antes fragmentada. Outra forma pela qual o mistério da vinda do reino é expressa é na imagem da pessoa invisível. A unidade é o objetivo do reino. Como a divisão primária em um ser humano é a divisão masculino-feminino, um símbolo primário do reino é o casamento, como já vimos. Em um casamento, masculino e feminino se unem em um só. Do ponto de vista externo, isso é apenas uma união sexual, possibilitada pelo ato físico. Do ponto de vista psicológico, o ato sexual em si é uma imagem de uma união superior, que pode ocorrer dentro do indivíduo à medida que as partes diversas se tornam uma com as outras. É por isso que São Paulo diz: por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este mistério é grande, mas estou dizendo que se aplica a Cristo e à Igreja. Isso está em Efésios. Ou, como a versão King James coloca, este é um grande mistério. O mistério ao qual Paulo se refere é o mistério da pessoa indivisível, ou andrógina. Andrógina por quê? Porque une o masculino e o feminino. Alguém em quem a divisão foi substituída pela unidade. Então, a pessoa que se torna inteira, né, integrada, ela se torna como se fosse um andrógeno, né, porque os opostos internos são unidos, né? Nenhum ser humano é puramente masculino ou feminino, mas cada pessoa contém elementos de ambos. Um homem geralmente se identifica com seu lado masculino, e seu lado feminino se torna inconsciente para ele, de modo que seu inconsciente carrega um sinal feminino. E isso por quê? Né? Então, um homem, por exemplo, ele se identifica com o lado masculino. Por que, que o inconsciente é representado geralmente por uma mulher, né? Quando o homem se identifica com o masculino? Por quê? Porque um homem ele não sabe como é ser uma mulher, assim como uma mulher não sabe como é ser um homem. Então, quer a representação do inconsciente melhor do que isso, né? O gênero oposto, né? Então, é bem consistente, né, esse símbolo. Então, uma mulher geralmente se identifica com seu lado feminino, de modo que seu inconsciente carrega uma figura masculina, que representa seu componente masculino inconsciente. A união do masculino e do feminino é, portanto, o símbolo da união da psique. E a imagem do casamento é, naturalmente, a representação primária desse mistério interior. O mito da pessoa andrógina e indivisível tem assombrado a mente humana por muito tempo. Platão, em seu Simpósium, conta o mito do homem original, que era redondo e depois foi dividido ao meio para formar o masculino e o feminino. O livro de Gênesis sugere isso na história de Adão.
do qual Eva foi tirada de seu lado. Quer dizer, antes, Adão era Adão e Eva, né? Depois Eva foi tirada de Adão, né? A primitiva igreja continha o símbolo em sua imagem da união mística entre Cristo e sua igreja, da qual o Cântico dos Cânticos, com sua vívida imagética de amor, era considerado um símbolo. Então a gente vê, a pessoa que for ler literalmente o Cântico dos Cânticos vai encontrar, assim, se for ler assim literalmente, quase uma pornografia ali, né? Mas não é. Aquilo tem que ser interpretado de maneira simbólica, né? A teologia mística, há muito tempo, fala do mistério do andrógeno, especialmente na Cabala, na filosofia de Jacob Bohm, na alquimia e na experiência mística dos santos da Igreja, onde é referido como o casamento espiritual interno. Não é surpreendente descobrir que Jesus também conhece o mistério da pessoa indivisível. Isso é o que subjaz à sua resposta aos saduceus sobre o casamento na vida após a morte. Os saduceus, gente, eles não acreditavam na vida após a morte, e nem que haveria ressurreição, né? Aí vamos ver aqui. Vós errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem os homens se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Isso está em Mateus e Marcos. Quer dizer, olha a referência que Jesus faz, né? Não há masculino ou feminino, né? Porque as pessoas estão integradas, né? Ou como encontramos em Lucas. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que são julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos não se casam, pois já não podem morrer, porque são como anjos, e sendo filhos da ressurreição, são filhos de Deus. Isso está em Lucas. A morte ocorre através da divisão. As pessoas da ressurreição são aquelas que pertencem ao reino. Neles, uma pessoa invisível foi forjada pelo poder de Deus e ao se tornarem conscientes. Nessas pessoas, o masculino e o feminino são um, ou seja, as partes díspares, diferentes da personalidade, encontraram sua união. Por virtude disso, tal pessoa é um filho de Deus. Quer dizer, por que filho de Deus, né? Deus é completo, né? Deus é a completude, né, em pessoa. Então, filho de Deus, né? Você se torna completo como pai, né? No Evangelho apócrifo de Tomé, há outras falas de Jesus, com esse mesmo motivo. Jesus disse: quando fizerdes o dois tornar-se um só, tornar-vos-ei filhos do homem. Isso está em Logion 106, né? Num tomo lá do livro de Tomé. O livro de Tomé é um apócrifo, né? E aqui, gente, nós temos uma nota, né, se referindo ali à androginia, né? Veja, por exemplo, o livro Mysticism, de Evelyn Underhill, nas páginas tais. Escritores modernos como Nicholas Berdyaev, né, sei lá, acho que é isso, né, e Hermann Hesse, também sugerem esse mistério supremo. Né, no livro do Hermann Hesse, Demian, né, Berdyaev escreve: a androginia é a união final de masculino e feminino em um ser divino superior, a conquista final da decadência e da luta, a restauração na humanidade da imagem e semelhança de Deus. Né? Só complementando aí. Então, voltando aqui ao apócrifo de Tomé, que diz, né, quando fizerdes o dois tornar-se um só, tornar-vos-ei filhos do homem, né?
E depois prossegue, né? Quando fizerdes o dois tornar-se um só, e fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, né? E o acima como o abaixo, e quando fizerdes o masculino e o feminino em um único, de modo que o masculino não seja masculino e o feminino não seja feminino, então entrareis no reino. Olha só que interessante, só opostos, né? Só opostos. Os lados opostos da personalidade são tão diferentes que apenas uma grande força pode uni-los. Essa força é o amor. O amor é uma força mais poderosa do que as forças da desunião. No amor, até os opostos podem se tornar um, e suas diferenças se unem em um todo indivisível. É por isso que o amor é a força mais poderosa que existe, mais forte que o pecado, a morte ou o mal, como Cristo mostrou na cruz, onde demonstrou as qualidades triunfantes do amor. Isso também se aplica porque se diz que Deus mesmo é amor. Não é surpreendente, então, encontrar que, onde o amor ocorre em relacionamentos humanos, a imagem da pessoa indivisível também está espontaneamente presente. E que tal amor tem uma capacidade de cura enorme. Esse tipo de amor unificador e curador é visível no fenômeno conhecido como transferência. Embora o termo transferência seja um termo técnico derivado da psicoterapia, é, na verdade, um evento psicológico que pode ocorrer entre duas pessoas em circunstâncias amplamente variadas. Quer dizer, a transferência é um fenômeno que ocorre até fora da psicoterapia. Isso é normal ocorrer. A pessoa pode transferir para um professor, para o chefe, e etc. Até para a própria esposa, né? Mas vamos ver aqui o que ele vai explicar. Geralmente, existindo entre um homem e uma mulher, é caracterizado por sentimentos eróticos muito fortes, muitas vezes com conotações sexuais. Na psicoterapia, tanto o terapeuta quanto o paciente podem estar cientes da existência desses sentimentos na situação terapêutica. Quer dizer, o paciente ou até mesmo o terapeuta, né, ambos podem sentir atração pelo outro, né? Essa é a transferência. Também pode ocorrer entre paciente e médico, aluno e professor, um homem casado e a outra mulher, ou entre dois jovens. Nesse caso, é chamado de apaixonar-se. Então, a transferência, sempre que ocorre um apaixonar-se, está havendo uma transferência, né? O amor que existe entre as duas pessoas é amor, mas na medida em que eles não estão cientes um do outro como seres humanos individuais, mas estão vendo um no outro apenas imagens idealizadas, o amor não é pessoal, mas divino. Sua fonte é a enorme atração dos opostos que se manifesta no fenômeno da transferência. Isso é diferente de um ser humano conhecer, respeitar e amar a personalidade de outro ser humano. Então, assim, quando ocorre a transferência, né, é porque a pessoa está jogando uma imagem virtual que tem dentro dela sobre outro ser humano. Então, a pessoa geralmente não está vendo o outro, ela está vendo uma imagem interna projetada no outro. Isso é que é transferência, né? Até ocorreu de analisar um caso emblemático assim de transferência uma vez. O que aconteceu? Um cara era apaixonado, né, pela namorada dele e tal, mas ela resolveu separar dele. Nossa, isso foi
Foi uma decepção enorme, ele ficou muito triste, entrou numa depressão e tal, né? E a gente tratando aquilo. Ele não podia nem passar na frente da casa assim, ele queria ver ela e tal, né? E era difícil para ele. Então aí, o que ocorreu? Ele teve um sonho no qual ele via a namorada, mas ele sabia que não era namorada, né? Espontaneamente. Não tinha falado nada para ele que isso era transferência e tal, mas ele teve esse sonho. A gente foi analisar esse sonho e aí, pum, ele teve um insight. Nossa, assim, eu acho que eu tive que forçar um pouquinho também, né? Mas ele acabou tendo insight. E olha que interessante. No próximo sonho que ele trouxe, né, para terapia, aí ele falou que encontrou, tinha um ladrão na casa dele, estava de capuz e tudo. Ele correu atrás desse ladrão, o ladrão pulou a grade, né, pulou o portão, e aí ele correu atrás, né, tudo, pegou o ladrão, deixou o ladrão sentado assim, e aí ele foi e retirou a máscara do ladrão. Quem era? Era uma mulher linda, excepcional. Ele olhava para os olhos dela assim e via, nossa, era algo divino. Depois eu falei para ele, pinta essa figura. Ele não quis pintar. Para ele seria profanar a imagem deste que era o ladrão. Então, olha só, o sonho refletia a tirada da projeção da namorada dele. E por incrível que pareça, né, a paixão foi embora depois desses dois sonhos da análise dele, né? Então, assim, esse caso é excepcional, assim, é emblemático, né? Muito interessante. Porque, olha só, é como se ele tivesse encontrado a ânima dele, né? Aquilo que a gente chama da alma, que está no homem, que fica no inconsciente, e que ele projetava sobre a namorada, né? Então, é interessante isso. Então, continuando aqui. Se o fenômeno da transferência for tratado inconscientemente, acabará mal. O João e Maria, que se apaixonam loucamente, o que significa que eles projetam um no outro suas imagens idealizadas e sentem a enorme atração dos opostos para se unirem, caracteristicamente se desapaixonam violentamente em pouco tempo. Isso não é acidente. Então é o que ocorre em muitos casamentos hoje em dia. As pessoas se apaixonam, ficam casadas aí por 6 meses e tal, aí a projeção cai, elas começam a ver o outro como realmente são e se divorciam, né? Na verdade, a paixão é uma fase, né? Se a pessoa não aguentar no casamento, né, essa decepção, né, de ver o outro como é, o amor não vai surgir, né? E isso é que as pessoas atualmente, e já faz algum tempo, não percebem, né? Para que ocorra um desenvolvimento consciente nessas pessoas, em vez de simplesmente estarem imersas no mar do amor inconsciente, será necessário que reconheçam tanto a sua própria individualidade quanto a individualidade da outra pessoa. Para fazer isso, cada um deve ser afastado do outro para se diferenciar. De maneira surpreendente, o inconsciente encontrará uma maneira de produzir desentendimentos entre eles para facilitar essa separação. Então, de repente, assim, um casal, por exemplo, que está apaixonado por um ano, né? O próprio inconsciente vai começar a produzir alguma discórdia ali para, né? Tem um ditado alquimista que diz o seguinte: só é possível unir completamente aquilo que está separado. Quer dizer, como duas pessoas vão se unir se elas se veem assim, se elas estão misturadas em si mesmas, né? Se elas não sabem quem são, se elas não são pessoas, né, indivíduos, como é que elas vão se unir, né? Se elas transferem um para o outro, se elas já estão confundidas entre si, elas não podem se unir.
né? Não pode haver uma união, porque há um relacionamento confuso, onde uma projeta coisas na outra, né? É preciso elas se separarem, né? Elas recolherem a projeção. Somente se João e Maria conseguirem entender o significado interno de seu relacionamento e assim levá-lo a um nível mais elevado de consciência, poderá esperar durar. Mas nesse caso, a união dos opostos terá que ocorrer no desenvolvimento da personalidade de cada um deles, e não como uma mística que os atrai inconscientemente. E aqui, né, gente, a gente para por hoje, que já, né, já fomos muito. É, deixa eu parar a gravação.